Então, ali diante do nosso tutor kármico, nós assumimos o nosso compromisso. Porque decisão é assumir um compromisso. Você assumiu uma responsabilidade de vir consertar aquilo que você fez de errado. O que é um tutor kármico? É uma entidade espiritual que detém o nosso livro da vida. Então, seu livrão da vida lá é desse tamanho. E lá está tudo registrado. Tudo que você fala, tudo que você faz, todas as nossas ações. Então, aí ele ainda pergunta para a gente: você tem certeza que você está preparado para viver isso? Então, muitas vezes o espírito vai lá: não, pelo amor de Deus, deixa eu ir que eu preciso consertar isso. Então, tá bom. É igual você ir lá no cartório. Tá tudo certo aqui? Tá. Pá, bateu o carimbo. Aí você vem. Aí você vai nascer daquela mãe que você fez mal para ela. Você vai vir com aquele pai que pode ter abusado de você. Você vem com aquele marido que você pode ter matado ele. Você escolhe, não é você escolhe, aí você aceita aquele filho que vai te dar um monte de trabalho aqui. Então, isso está tudo dentro do contrato de alma. E ali, quando chega aqui, você passa pelo véu do esquecimento. Então, por que eles fazem isso? Porque imagine você olhando para sua mãe e saber que lá na outra vida você acabou com a raça dela, ou ela acabou com a sua. Aquele pai que abusou de você, aquele marido que você matou ele, ou ele te matou. Então imagine a gente lembrar isso, como seria. Então Deus é tão magnânimo que ele coloca o véu do esquecimento. E a gente vem zerado para cá. Só que tem o nosso arquivo. Você que é da computação, então antes da gente reencarnar, é feito um decap na nossa consciência. Então seu arquivo está lá. Aí você vem com o seu... É HD que fala? Sim. Limpinho. Para começar a registrar tudo de novo. Mas está tudo lá. De vez em quando, nós temos memórias. Então, aí, a gente se lembra de alguma coisa. Mas não lembra nitidamente. Você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, tem a impressão que eu conheço essa pessoa. Né? Ou você fica antipatizando com ela. Por quê? São os fragmentos de memória que aparecem. Então, tudo isso é esclarecido no contrato kármico da pessoa. E aí, por que há a inversão? Então, dentro do contrato, eu vou falar do seu lado luz e do seu lado sombra. Então, quando a gente aceita lá esse compromisso, então nós viemos para cá e ali os desafios que são colocados, que eu pedi para passar por aquela experiência, é como se fossem montanhas que eu tenho que escalar todos os dias. Então tá ali. Então um dos desafios mais difíceis é o 2 e o 4. Por quê? O 2 é o feminino. Então em outra existência, aquela pessoa ela não deu valor ao feminino. Pode ser que ela tenha sido um homem na outra vida e abusou do feminino. E nessa vida ela vem com as dificuldades de relacionamento afetivo. E ali ela tem que aprender. Então a mãe é o primeiro feminino que ela recebe aqui na Terra. Então ela tem que analisar aquela mãe.
aquela mãe, ela dedicou ali 9 meses da vida dela alimentando você, te tratando, muitas vezes correndo risco de vida, porque antigamente se morria muito na gestação. Eu mesmo presenciei 2 vizinhas da minha mãe que morreram no parto. Então, você, naquele momento que você está gestando, a mãe corre o risco de vida. Então, ela te dá e depois traz você para a luz, ela te dá a luz, trazendo você para a vida em dores. Então, ela passa por dores para trazer você aqui. Depois ela alimenta, depois ela cuida, aí ela tem a paciência, nem sempre tem, né? Mas por quê? A gente não pode condenar aquela mulher, vai olhar lá atrás como foi a mãe dela, vai olhar como foi a avó. Então você tem que olhar essa linha. Por isso que eu trabalho com a constelação também, nessa ancestralidade. Então, mas ali é o nosso primeiro feminino. Então, a gente olhar, analisar, reconhecer todo esse papel. Por isso que a gratidão pela mãe é que faz você prosperar. Porque o dinheiro é feminino. Então, se não houver o reconhecimento do valor, ele não fica com você. Então, tem que reconhecer a matriz que é a mãe. Ali. Ter gratidão por ela. Você não é obrigado a amar, mas eu tenho obrigação de reconhecer, de entender o valor daquela mulher que fez esse papel para trazer você para a Terra. Então, esse é um dos desafios que mais aparece no mapa. Um outro desafio também que aparece muito é o número 1. Porque é o masculino. Então, essas 2 energias estão em nós. Quando o Pai Nosso tem isso daí. Assim na Terra como no céu. Então, na Terra é o feminino, o céu é o masculino. Então, nós trazendo essas 2 energias no equilíbrio, nós vamos prosperando. Vamos conquistando, que é o masculino, que sai à caça, à busca, em busca de ideias. Ele veste o manto do guerreiro, do lutador e vai em busca. Esse é o masculino. O feminino é aquele que nutre, alimenta, refina, faz as aparas, que é a estética, a elegância. Então, quantas mulheres que não sabem o que é isso? Quantas mulheres que não sabem usar esse atributo feminino? Ela se veste de masculino. Ela quer ser um masculino. E a Terra está desequilibrada exatamente por isso. Por isso que são os 2 maiores desafios que está no contrato de alma. Então, quando a pessoa começa a entender essas 2 energias, ela começa a equilibrar. Por quê? Eu não estou falando do homem ou da mulher. Eu estou falando de uma energia que comanda. Nós somos as 2. Só que se eu vim num corpo feminino, eu tenho obrigação de vestir esse corpo com o feminino. Mesmo que eu vou agir, mesmo que eu vou conquistar, mesmo que eu vou buscar. Então, esse cuidado com essa matéria é fundamental para que eu possa trazer a elegância, trazer a estética, o refinamento, a educação, a gentileza, a generosidade. Então, tudo isso é do feminino. E quantas vezes que a gente olha para aquela mulher e você não vê nada de feminino nela. Ela está travestida de masculino. Então, ela não olha para aquele corpo como um ser feminino. Ela quer agir como um masculino. Aí vem como um desafio.
Então, o outro desafio nesse contrato de alma, que é difícil para a pessoa, é o número 4. Por que que o número 4 ele é importante e ele vem como um desafio? Porque ele é o coração. Porque você pode ver 3 para cima, 3 para baixo, e o coração é o chakra que está no meio. Então, o número 4, simbolizando o coração, então quer dizer que na outra existência, aquela pessoa foi uma pessoa seca, de coração duro. E ela pode ter feito tanto mal para várias pessoas, porque se torna uma pessoa extremamente materialista, coração endurecido, não tem humildade, são arrogantes muitas vezes. Quando fala com tanta dureza que parece uma espada que corta. Então ela foi abandonada, esquecida, morreu sozinha. Como a gente vê aqui, não vê? Pessoas que morrem sozinha. Quantas pessoas eu sei que vão achar ela lá na casa, morta, sozinha? Outros viram andarilho pela rua, outros morrem na prisão. Então, aquela pessoa, ela traz na alma aquele sentimento daquela morte dela, que foi o abandono, a exclusão. Ela se sentiu totalmente não pertencendo a ninguém, porque ninguém socorreu ela naqueles últimos instantes dela, principalmente. E ela vem para essa vida com aquele sentimento na alma, de que ela não é importante para ninguém, que ela não tem valor para ninguém, que todo mundo exclui ela, que todo mundo rejeita ela. Então, não é um desafio fácil. E muitas vezes ela tem a dificuldade de enraizar a vida material dela. Porque aonde a gente enraiza tudo isso? No coração. Por isso que tem que ter humildade. Então, são pessoas que têm muita dificuldade na vida financeira e muitas vezes ela passa por abusos na infância. Então, o abuso, aqui eu não estou dizendo abuso sexual, abuso moral, abuso físico. Quantas vezes aquele pai ou aquela mãe espanca aquele corpinho sem dó nem piedade? Então, é um abuso que aquela pessoa está fazendo com aquela criança. Então, ele cresce com aquele sentimento de que ela não tem importância, que ela não tem valor, que ela não significa nada. E por mais que ela queira trabalhar, ela se esforça, os outros reconhecem, mas ela não reconhece. Então, não é os outros que tem que fazer, é a própria pessoa que tem que ter a auto-humildade e reconhecer dentro de si os próprios valores. Então, aquele contrato de alma que foi feito lá atrás, antes da pessoa vir, é o que uma leitura de um contrato de alma pode ajudar a passar por essa vida. Sim, porque ela vai compreender. Porque esse desafio maior, porque assim, tem 5 números que faz a estrela da vida. Essa estrela é 50% já dos seus aprendizados aqui. O resto vai vindo por acréscimo. Então, ali você vai entender qual foi a tarefa que você assumiu. Então, vamos supor que você assumiu a tarefa com o número 7, que é um número de espiritualidade. Então, você assumiu o compromisso de desvendar os mistérios da sobrevivência, de desvendar os mistérios entre mundo material e mundo espiritual. Aí chega aqui você não quer. Chega aqui você não quer saber da parte espiritual, fica só no material.
Aí, por mais que aquela pessoa faça dinheiro na vida dela, ela vai ficar sem nada. O dinheiro não vai ficar com ela. Porque a tarefa dela era equilibrar essa balança. Tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. E eu não estou falando de religião, não estou falando de espiritismo, estou falando de consciência. Que o espiritual, até eu vou montar um workshop para esse esclarecimento do que é espiritualidade e o que é religião. Isso é o que a gente chama, não da espiritualidade em si apenas, mas do contrato e dessa leitura. Esse é o despertar da alma? Sim, porque quando isso vem, também pode ler no contrato de alma. Então, o mês que você nasceu vai ditar o que tem que ter extraído de você. Então, o que é extraído? Algo que permanece. Então, o que aquele pai e aquela mãe tinha que extrair daquela criança? Então, vamos supor, você tem um filho que nasce no mês 2 e no mês 11. Esse espírito, ele tem um comprometimento com a mãe. Ele veio para ser ali um espelho da mãe. E a mãe um espelho dele. Então, tudo que a mãe sente e faz, essa alminha absorve. E lá na vida adulta ela vai repetir aquilo. Então, o que a mãe tem que extrair dessa criança até os 7 anos de idade? Que é o papel fundamental do feminino. Então, ela vai ter que extrair desta criança a gentileza, a educação, a higiene, a estética. O pai está junto, o pai ajuda, o pai incentiva, porque quem empurra para a vida é o pai, que é a partir dos 7 anos. Que o pai vai tomar essa frente. Mas até os 7 a mãe. Agora, se a mãe não tem nada disso, se a mãe, às vezes, pode ser grosseira, não tem refinamento, não tem estética, não deixa o feminino transparecer no cuidado, no zelo, na generosidade, na compreensão, aquela alminha vai repetir tudo aquilo. Porque é uma ligação muito forte, como quem nasce no mês 1 e no mês 10. Então, quem vai extrair tudo isso é o pai. A mãe vai estar ali no papel principal dela até os 7. Mas o pai é que vai extrair dessa alminha lá a ação, a conquista, a autoestima, o que é competir. Então, o pai é que vai empurrar para a vida. Então, aquele pai será o espelho daquela criança. Aí, quando não tem isso, aquela alma embota. Então, o que é o embotamento da alma? É como uma flor que ela não desabrochou. Ela ficou no botão ali. E se não houver alguma coisa para fazer o despertar daquela flor, aquela alma morre embotada. E como as terapias holísticas podem auxiliar nisso? Eu venho fazendo um trabalho, primeiro, de conscientizar com esse contrato. Porque ela tem que tomar consciência. Eu vou contar 2 casos rapidinho aqui. Eu atendi uma pessoa que ela é servil. Sabe, uma pessoa que quer agradar todo mundo, é a boazinha, quer fazer tudo para todo mundo. Então, como eu trabalho com esse despertar, eu vou sempre na infância, porque é lá que está embotada. A sua alma não está embotada agora, ela foi embotada lá. Aí me relata um fato que você se sentiu muito culpada na sua infância. Aí ela falou assim, tem um que eu nunca esqueci. Eu estava brincando com uma amiguinha minha e a gente estava fazendo uma fogueirinha. E eu deixei o vidro de álcool ali e fui no banheiro. Ela tinha acho que 8 ou 9 anos.
E a outra menina pegou o vidro de álcool para o fogo aumentar. E naquilo explodiu e queimou toda a amiguinha dela. Uau. E ela disse que quando viu a amiga pegando fogo, ela sentiu um remorso tão grande, uma dor tão grande, que ela se sentiu a culpada pelo acontecimento. Mas ali ela não teve culpa, porque ninguém nem sabia, né? Só que ela carrega essa culpa até hoje. Carregava, porque ontem eu ressignifiquei com ela, né? Então, agora, na vida dela, o que ela fez? Para diminuir a culpa, então ela serve os outros. Ela faz tudo para os outros. Ela quer resolver o problema de todo mundo, corre atrás, faz tudo isso. Então ali, ó, a alma dela embotou ali. Então quem botou a alma? A culpa. Então quando há essa consciência, então começa o despertar. A pessoa vai se perdoando porque ela não fez com intenção aquilo. Outro caso também muito interessante que eu fiz foi de uma senhora, até ela está com câncer no pulmão. E o câncer, a origem, a raiz é a tristeza. Então aí eu fui investigando qual o fato triste que ela vivenciou na infância. Ela falou assim, eu não me lembro, mas eu me lembro que a minha mãe, na minha gravidez, meu irmão de 13 anos morreu afogado. Então aquilo foi uma dor, uma tristeza muito profunda da mãe, um luto. E ela, como ela estava ali dentro da mãe, ela absorveu esse luto e essa tristeza da mãe. Aí depois ela nasceu, muitas vezes a mãe amamentava ela chorando pela perda do irmão. Então aquilo ficou. Na consciência infantil dela, permaneceu a dor, o luto e a tristeza. Porque hoje ela diz que às vezes ela fica olhando, ela vê tanta tristeza que ela não sabe nem do que. Então olha a origem da onde vem. Então as terapias é para isso. Para esse desembotar da alma. Então tem essa terapia da criança interior, que eu faço uma espécie de hipnose, fazendo a pessoa voltar naquele momento para ressignificar, para ela entender que aquilo não é dela. Aí tem as constelações, que vai trabalhar o emaranhamento de família. Às vezes eu trabalho muito com os 21 nós kármicos. Então, o que significa esses 21 nós? Imagine que você é a peça, o 21. Então, tem o seu pai com 9 atrás dele. Tem a sua mãe com mais 9 atrás dela. Então, se forma 21 nós com você. E você que foi escolhida para desfazer todos esses nós. Então, ali na constelação vai ser feito. E um dos nós, sabe qual é um dos principais nós? O 6, o 15 e o 18. Que são? E o 17 também. O 18 é toda a confusão, toda a depressão, toda aquela carga pesada que a gente traz. O 17 está ligado com o financeiro. O 15 com todo tipo, também financeiro, mas do lado negativo. Do lado da ilusão, do lado do roubo, da trapaça, da ilusão, das magias, das feitiçarias, dos abortos. E aí o 6 é o afeto. São pessoas, são famílias que não entenderam o que é afeto. Ficar nessa parte que eu falei da falta de humildade, ali na arrogância, corações secos, endurecidos. E tem mais os outros nós que eu não vou falar porque é muito extenso, né? Só esses
principais aí. Então, dentro da constelação, eu trabalho isso. Trabalho os fragmentos de alma, que são partezinhas nossas que ficam presas nas experiências. Os fragmentos de alma, que são pedacinhos nossos que ficam nas relações que a gente tem. E as múltiplas personalidades e subpersonalidades, que também são consciências que ficam aprisionadas na dor. E você vai vivendo aquilo hoje como se você estivesse lá. Então você tem que trabalhar aquela consciência que são as múltiplas personalidades e as subpersonalidades. Então, olha quantas coisas se pode trabalhar. Aí tem o reiki, tem a tamiana, tem florais, tem cromoterapia. Então, tem um leque. E a terapia quântica? A terapia quântica é magnífica, porque ela vai limpar as raízes do problema. Então, assim, vou só falar rapidinho de 2 chakras, porque nós estamos esgotando o nosso tempo já, né? O chakra da base impede você de prosperar e ter sucesso. O chakra umbilical impede você de ser feliz nos relacionamentos, em várias coisas. Então, nós vamos fechar aqui, né? Mas nós vamos dar continuidade numa outra conversa.